Boa tarde. Boa tarde ainda, né? Ainda boa tarde. Vamos lá, pessoal. Vamos chegando. Está começando mais uma live. Corra como nunca. Como dito na live anterior, o assunto de hoje é sobre musculação, benefícios da musculação para corredores. Essa é a live 5 do nosso programa. Então, vai chegando aí mais gente. Só ajeitar aqui o banco. Ótimo. Vamos lá, gente. Olha só, o treino de hoje é o costume. Então, a live de hoje vai falar sobre os benefícios da musculação para corredores. Isso, para quem já está há um tempo na corrida, já deve escutar isso o tempo inteiro. Do treinador, das páginas que segue, até de alguns colegas, certo? Os colegas mais conscientes. E assim, eu vou ressaltar, hoje eu não vou chover no molhado, certo? Não vou chover no molhado. Eu vou passar muita informação importante que não é dita, porque, lógico, tem aqueles benefícios que são ditos que todo mundo já sabe. O fato de proteger articulações, de prevenir lesão, mas eu vou explicar de uma maneira que vai te convencer. Isso de todas as pessoas que assistirem a live ou assistirem o vídeo gravado depois de já ter terminado a live, se pelo menos uma mudar o estilo de vida, se investir na musculação, eu já vou ficar satisfeito, certo? Que a intenção é essa, mudar a vida, mudar a prática, o estilo de vida de quem está entrando no mundo da corrida, de quem já pratica há um tempo, beleza? Todo mundo sabe que é importante, a musculação é importante para a gente prevenir as lesões. Porque assim, há um mito dizendo que a corrida lesiona e é fato. E não é bem assim. Eu digo isso não só para a corrida, mas para algumas outras modalidades, como o CrossFit, por exemplo. Não é a modalidade que lesiona. Não existe assim uma modalidade, essa modalidade lesiona, ela foi feita para lesionar. Todo corredor uma hora vai se lesionar. Não, eu conheço muitos corredores que nunca se lesionaram, desde os amadores até os de alto rendimento. E porque eles tiveram um cuidado na periodização do treinamento, que colocaram eles nessa classe dos que nunca se lesionaram, não sabe o que é uma lesão. E todo mundo tem que buscar chegar nesse nível. É lógico que todo mundo que corre, principalmente quem corre almeja distâncias maiores, como meias, maratonas e maratonas, está mais propenso a se lesionar. Só que a busca incessante pela proteção, ela vai te deixar mais longe da lesão. Então, a musculação ela vai te colocar nesse caminho, para que você seja uma das pessoas que nunca... Desculpa, você seja uma dessas pessoas que não se lesionam, ou não se lesiona tão fácil, certo? E aí, são vários tipos de lesão que podem te atingir. Tem as mais comuns, lesão do trato iliotibial, síndrome do trato iliotibial, que já é apelidada por fisioterapeutas de síndrome do corredor, de tanto que os corredores chegam lá já reclamando. É uma síndrome que ela é causada pelo glúteo médio que está enfraquecido, há uma necessidade de fortalecimento. Como ele está fraco, ele acaba utilizando de outras musculaturas adjacentes aqui do lado da coxa para poder auxiliar no movimento da corrida. E essas musculaturas, elas muitas vezes não vão aguentar todo o tranco sozinho, acabam se sobrecarregando e elas ficam tensas demais. Essa musculatura aqui da lateral da coxa, ela fica toda esticada. Imagina só, como se você estivesse pegando uma roupa e esticando com força, certo? Você vai sentir a parte da roupa toda dura. É a mesma coisa aqui com a lateral. Só um minutinho, gente. É só para colocar no silencioso aqui, rapidinho. É como se a parte lateral da coxa estivesse toda esticada. E quando ela está esticada, ela fica mais tensa. Com o excesso do movimento na corrida, ela aumenta o atrito nessa região do joelho. E aí você acaba sentindo dores na lateral do joelho, na lateral da coxa e algumas pessoas até na lateral do glúteo, justamente por causa de uma musculatura que está fraca.
Isso não acontece, isso foi só um exemplo. Isso não acontece só com essa articulação do quadril, acontece com a do joelho, com a do tornozelo, às vezes até de coluna, ombro, certo? E aí esse é o ponto principal das pessoas que buscam a musculação na corrida, é se prevenir de lesões. Só que tem muitos outros benefícios, não é só esse. Se fosse assim, só prevenir de lesões era fácil, né? Mas além de eu ter que aumentar essa lista para te atrair para a musculação, também tenho que te convencer do quão é essencial. Não é só assim, olha só, se você entrar para o clube da musculação, você terá uma série de benefícios. Como se fosse um cartão, né? Não. É porque você precisa mesmo. Eu falo para todo corredor. Quando quer treinar comigo, eu quero começar a correr e tudo, nunca corri, eu tô sem correr há um tempo. Primeira pergunta que eu faço: como é que tá a musculação? Quem treina comigo tá aí e vai dizer, não vai me deixar mentir. É isso mesmo. Primeira pergunta que eu faço. A prática da musculação, como a pessoa já vai começar com a musculatura já mais desenvolvida, ela vai auxiliar nos treinamentos de corrida. Não só na prevenção de lesões, mas até no próprio rendimento, certo? Ainda dentro dessa parte da lesão, eu falei da questão da musculatura fraca, de uma musculatura, por exemplo, do glúteo médio, que é responsável pelo movimento por boa parte do movimento da corrida. E quando ela está fraca, ela acaba dividindo responsabilidade com outras musculaturas adjacentes, musculaturas não tão fortes, e acabam se sobrecarregando e acabam gerando dores, e das dores por muito tempo com dor, com atrito, acaba gerando uma lesão. E também acaba, às vezes, uma lesão que é fácil de tratar, só com uma manipulação, uns dias de fisioterapia, tipo 1 semana, 2 semanas. E aí, quando chega em um determinado momento, você está há muito tempo com dor e você não tratou a lesão, a causa da lesão, não é nem só a lesão, não tratar a causa da lesão, ela pode evoluir para uma coisa maior, certo? E aí, um exemplo, essa síndrome que eu falei, né, da síndrome do trato iliotibial, que muitas pessoas já tiveram, quando a musculatura está esticada, sobrecarregada e aumenta o atrito, há uma inflamação aqui na lateral do joelho, e com o atrito, a inflamação aumentando e tudo, isso pode atingir a região óssea, gerando um edema. O edema dá uma amolecida no tecido ósseo, certo? Enfraquece, há uma inflamação nessa região, como se fosse uma feridinha, e dessa feridinha, com enfraquecimento, pode gerar uma fratura por estresse, por exemplo. E aí sempre ver que é uma série de coisas que pode acontecer, né? Uma reação em cadeia. E estou explicando sempre em cima das lesões para te chamar a atenção, para depois a gente falar de como a musculação pode te ajudar nisso, certo? Quando a pessoa está bem treinada na musculação, ela também tem um tecido ósseo mais forte. O aumento da massa muscular está ali protegendo a musculatura, ela aumenta a calcificação óssea, certo? Vamos supor, você está com a musculatura mais densa, o seu osso ele também vai se fortalecer disso. Ele precisa também estar forte para poder segurar a estrutura muscular, ele vai se calcificando, por isso que vai alterando a sua estrutura, certo? E ele com a calcificação, assim ele vai também te deixar mais longe de uma lesão. E eu falo isso na questão da prevenção, mas também na questão do tratamento também. Tratamento, tem muitas pessoas, vocês devem conhecer, que tiveram fratura por estresse. Em algum determinado momento, principalmente quem faz treinos de longas durações, como treinos para maratona, treino para meia maratona. E aí essa fratura por estresse, a pessoa ficou impossibilitada de correr. E quando entrou na musculação, ela já deu uma calcificada a mais nessa região que ela teve a lesão, consequentemente recuperando mais rápido. Eu tenho exemplo de um aluno
Um aluno resistente à dor, ele tinha fratura por estresse, ele não fazia musculação comigo. Ele já treinava há um tempo, mas só corria, negligenciava a musculação. Ele teve fratura por estresse na tíbia e na fíbula, nas duas pernas. E estava bem séria a coisa. Eu peguei a ressonância dele e falei, olha só, acho que vai demorar aí para a gente conseguir recuperar isso. A gente vai treinar bem a musculação, vai dar uma segurada na corrida, mas vai ser mais demorado. Então vamos entrar na fisioterapia e fazer junto o nosso treinamento da musculação. Na musculação a gente treinou super bem, como ele nunca tinha treinado antes. E eu meio que queimei a língua, porque eu disse que ia demorar um pouquinho, né, para ele voltar. Para ele zerar a lesão. Acabou que um mês ele refez a ressonância e estava zerado. Para minha surpresa. Ele que inventou de fazer ressonância assim sozinho, e aí acabou aparecendo lá que a região estava limpa de fraturas. Não foi nenhuma fratura detectada. E ainda corrigiu outros pontos também. Algumas lesões no joelho, etc. E assim, isso é para chamar a atenção do principal ponto do que os corredores buscam na musculação, que é a prevenção de lesão. Questão também de postura. Não sei se vocês já viram, tirando agora um pouquinho da corrida, aquela pessoa que era assim, tinha uma postura não muito bonita. Pessoa que é mais assim, anda muito assim, com a região do trapézio tenso, o ombro projetado para frente. E aí você viu que essa pessoa entrou na musculação e do nada, o que aconteceu? A postura dela mudou. Já ficou mais apresentável, mais disposta. E aí, pode ter certeza que tudo isso se deve à disciplina que essa pessoa que você conhece que antes era assim, virou assim porque entrou na musculação, fez a musculação direitinho, corrigiu uma série de fraquezas que ela tinha na musculatura das costas, do peitoral, do ombro, e ela começou a apresentar uma postura mais bonita. Isso interfere diretamente na corrida. Entendeu? O fato da pessoa ter evoluído daqui, com essa tensão toda, ter evoluído para cá, com a musculatura mais forte, com movimentos menos sobrecarregados, isso fez com que melhorasse a postura, e com a postura melhor durante a corrida, isso com certeza vai melhorar o seu rendimento e também a prevenção de lesões, certo? Gente, eu cobro bastante de postura quando estiver correndo, de técnica quando está correndo. Eu sempre vou insistir nisso. E a musculação, ela que vai auxiliar a prática, certo? Justamente por corrigir já falei de um ponto, prevenção de lesão, correção de postura, certo? Postura melhor, a pessoa vai fazer movimentos menos agressivos a articulações, a musculatura, e aí vai ter um rendimento melhor e também vai diminuir impactos e movimentos desnecessários, certo? Consequentemente, se lesionando menos, certo? E agora vamos para o principal ponto que eu chamo a atenção de todo mundo para a prática da musculação, que não é só fazer a musculação para prevenir lesões, é também para melhorar o rendimento, certo? Quando você está treinando, você tem um certo limite de esforço, certo? Seja qual for o seu nível. Se você for um iniciante, se você for intermediário, se você for um avançado, até mesmo os maratonistas. Tem um limite de esforço, seja por intensidade, por volume, etc. E quanto menos treinado para aquele tipo de treino que você está fazendo, de curta ou longa duração, maior a quantidade de fibras musculares que você vai requisitar para fazer aquele movimento. Como assim? Primeiro vamos falar sobre fibras musculares. Fibras musculares, todo o nosso corpo ele tem dois tipos de fibra. Fibras de contração lenta,
são as fibras de resistência, e as fibras de contração rápida, que são as fibras de explosão, de força. Quando a gente está fazendo um treino, se for um treino de longa duração, a gente está utilizando predominantemente as fibras vermelhas, mas também a gente está usando as fibras brancas, são de explosão, de contração rápida. Quando são treinos mais curtos e mais intensos, a gente meio que inverte, certo? Mas está sempre ali utilizando as duas. Só que quando a gente chega ao limite da utilização dessas fibras e uma se desgasta, a gente começa a utilizar a outra. E é sempre assim, a gente vai ficar... a gente termina de desgastar uma e parte para outra. Quando a pessoa não está muito forte, não está bem treinada, ela utiliza uma porcentagem maior das fibras do corpo dela, certo? Digamos lá, 60%. 60% das fibras do corpo dela. Quando ela atinge esse 60%, ela entra no que a gente chama de limiar de lactato, certo? Algumas pessoas conhecem isso como ácido lático. Não vou entrar nesse ponto. Assim, é uma coisa que ficou culturalmente salva na cabeça da pessoa. O termo não é certo? Mas é mais ou menos isso que eu quero que as pessoas entendam. O termo limiar de lactato, conhecido como ácido lático, não é a mesma coisa, mas enfim. Mas a gente chega no limiar de lactato. Esse limiar, partiu dali, a gente está nos últimos momentos de esforço. Ali começa a quebrar, começa a se desgastar. Quando você vê alguém correndo, que está ali no limite, que está com a respiração muito ofegante, que não está correndo direito, já está mancando e tudo, pode ter certeza que aquela pessoa atingiu o limiar de lactato dela, certo? E aí, quando uma pessoa está bem treinada, ela não... Eu disse lá atrás, né, que ela... A não tão bem treinada utiliza ali 60%. Vamos usar o exemplo de outro corredor, bem treinado, utilizando 30%, mais ou menos 30% das fibras. Quanto mais treinado, menor a porcentagem das fibras que ele vai utilizar. Mas como assim? Não entendi a lógica. É porque assim, quando você... Vamos supor que suas fibras musculares fossem cordas, certo? Vamos supor que você tem aqui uma quantidade de cordas X e você vai precisar levantar uma carga maior. Só que essas cordas são bem fininhas, elas não são muito fortes. E aí você precisa levar uma carga pesada. Então, você precisa de muitas cordas dessas fininhas para poder levantar uma carga, certo? Agora, o que você desejaria no momento? Ter umas cordas mais fortes. Se você tivesse cordas mais fortes, você não ia precisar, por exemplo, uma carga forte, que eu vou precisar dessas cordas finas, vou precisar de umas 15 cordas. Mas se eu tivesse uma corda forte, eu ia precisar de 3, entendeu? É mais ou menos essa relação. Quando você não está bem treinado, você está com as fibras fracas e você utiliza uma porcentagem maior. Quando você está bem treinado, você utiliza uma quantidade menor de fibras, porque essas fibras estão mais fortes, elas dão conta do recado sozinhas, elas não vão recrutar as outras fibras, entendeu? E aí você gera uma economia de energia ao fazer a corrida, certo? E é isso que faz você aumentar o seu rendimento. Você está ali fazendo a musculação, aumentando a força das suas fibras, você vai fazer uma economia de energia e, consequentemente, você vai render melhor nos treinos. Render melhor nos treinos, essa explicação também dá para se usar para a questão da prevenção de lesões, certo? E vamos supor, usando o exemplo das cordas, você pegou essas cordas, tentou levantar essa carga pesada, só que as cordas são tão fracas que elas se arrebentaram. Aí, quando você utilizar as cordas fortes, você vai levantar essa mesma carga, mas ela não vai se arrebentar, porque ela é forte. E a mesma coisa serve para a sua musculatura. Você, muito bem treinado, você vai gerar um esforço menor para poder levantar essa carga, para poder executar os movimentos da corrida,
e, consequentemente, suas fibras fortes elas estarão mais protegidas, menos propensas a rupturas, a lesões, e você vai ficar mais livre de se machucar, certo? Também outra coisa, são explicações bem científicas. Gente, se eu estiver falando muito difícil, pode comentar aí, pede para repetir a explicação, certo? Lembra que a live sempre vai ficar salva, eu coloco ela salva ali, vai ficar no feed, você pode consultar e tudo, vai avançando para ver o assunto que mais te interessa, ok? Agora eu estou falando sobre os benefícios da corrida e estou focando bem... No início da live eu foquei na parte de prevenção de lesões, agora eu estou focando no rendimento. Quando você está fazendo uma atividade física, você utiliza bem a sua musculatura e você precisa de um certo combustível, certo? Combustível para você gastar sua energia fazendo ali a atividade física. E quando você vai correr, você gasta do seu glicogênio muscular. É um combustível importante para você executar várias atividades, não só a corrida, a musculação e etc. Quando você faz a musculação, você treina forte, você aumentando o seu volume muscular, até a força mesmo, você aumenta esse glicogênio muscular. É como se você, quanto mais treino você fizer, lógico, bem periodizado, ao final de um processo de treino você estará com mais energia. Você está treinando, aí você desgasta durante o treino, recupera bem. Dias depois você recuperou, só que você não recuperou daquele ponto que você estava, você recuperou mais forte. E aí é um degrau de cada vez. Treinou, aqui você estava aqui, né? Treinou, desgastou, e aí você foi para casa, descansou, dormiu, se alimentou direito. Quando você estiver 100% recuperado, você não vai mais recuperar aqui, você vai recuperar aqui. É a mesma coisa, você treina, desgasta, quando você recuperar, você não vai mais estar aqui, você vai estar aqui. É um passo de cada vez, Uma hora depois de você ter subido tantos degraus, você já está bem mais forte do que antes. E quando a gente negligencia essa parte, a gente vai caindo, vai perdendo força e tudo, porque a gente tem que estar fazendo essa manutenção. E é isso que acontece. Você fazendo a musculação, você treinando bem a musculação, você vai aumentar a quantidade de glicogênio muscular, você vai ter mais energia, mais disposição e, consequentemente, vai correr bem melhor. Vamos lá, já falei aqui de prevenção de lesão, de aumento na calcificação óssea, também na prevenção de lesão, correção de postura, proteção articular, quando eu disse também sobre a musculatura, se ela estiver fraca, ela estiver sobrecarregando as musculaturas adjacentes, fazendo com que você, com esse desgaste, você acabe sobrecarregando a musculatura que não dá conta do recado, e aí você acaba se lesionando, entendeu? E a reserva de glicogênio é a questão das fibras que você utiliza. Quanto mais treinado, menor a porcentagem das fibras que você utiliza, porque essas fibras já estão fortes o suficiente para dar conta do recado. Agora, vamos falar de como treinar a musculação, certo? Não é só, beleza, que bom, fui convencido, agora a partir de hoje eu vou treinar musculação sim, eu vou para academia, vou fazer qualquer treino de musculação lá, vou puxar um ferro, que aí eu vou melhorar na corrida. Também vamos lá por esse ponto, não é assim, tudo tem que ser periodizado, gente. Do mesmo jeito que você precisa da periodização para fazer o seu treino de corrida e atingir os seus objetivos, você precisa de uma periodização na musculação. E essa periodização na musculação, ela também tem que respeitar como que está o planejamento do treino de corrida, certo? Eu não posso estar fazendo um treino leve na corrida, porque agora é minha semana de descanso, agora é minha semana de manutenção, e enquanto isso na musculação eu vou estar descendo a carga, como se fosse meu último treino da vida, como se hoje eu tenho que descontar. Não, tem que ser condizente, As duas fases andam juntas. Alguns treinadores, assim, o que eu vou falar, gente,
não é uma crítica, é um desacordo, certo? É como, tem pessoas que preferem, na escola, tem pessoas que preferem ensinar usando videoaulas, e tem pessoas que acreditam que as videoaulas são mais aproveitadas, e tem pessoas que preferem ensinar no presencial, escrevendo na louça, que acreditam naquele método mais clássico. É a mesma coisa aqui. Tem treinadores que eles vão defender que tem que ser diferente as periodizações, tanto no treino de força como no treino de corrida. Eu sou aquele treinador que defende que as duas andam juntas. No início, vamos supor, você tirou férias de um mês, ficou um mês sem correr, voltou a correr já junto com a musculação. Você vai começar a corrida leve, a musculação também vai começar leve. Você não pode chocar, entendeu? Essa é a forma que eu trabalho. Alguns treinadores eles vão fazer de formas diferentes. Enquanto a corrida está leve, a musculação vai estar forte. Enquanto a musculação tá leve, a corrida vai estar mais forte. Esse é um outro modo de trabalhar. O meu modo de trabalhar é para as duas andarem juntas, para não chocar em nenhum momento. Imagina só, um treino, essa semana é semana de descanso, e de recuperação, como se fosse uma semana de recuperação, e você precisa dar uma gastada de energia a menos, e aí você dá uma segurada na corrida e capricha na musculação, ou vice-versa. Você não vai conseguir recuperar, vai aumentar o seu estresse metabólico, e aí meio que jogou o objetivo daquele período no saco, entendeu? Por isso que eu sou da teoria que os dois têm que andar juntos. Treino concorrente, algumas pessoas também pensam que são dessa questão de chocar, são treinos iguais. Eu conheço o treino concorrente como os treinos, por exemplo, você correr e treinar musculação no mesmo horário. Isso é um o que foi, Nari? Até sei o que você está pensando. Enfim, correr e fazer musculação no mesmo horário. Assim, os estudos dizem que há isso prejudica nos resultados, tanto se estiver buscando rendimento, como se estiver buscando hipertrofia, por exemplo. Mas para a nossa realidade de corredores amadores, muitas pessoas não têm outra opção. Tipo, vamos supor, a pessoa trabalha segunda, quarta e sexta, e não tem horário de jeito nenhum, mas tem horário terça, quinta e sábado. São os únicos horários que ela tem para correr, e ela precisa fazer musculação. E aí, às vezes, ela encaixa, lógico. Isso vai, às vezes, dar uma atrasada, uma segurada na evolução dela, mas isso não quer dizer que ela não vai evoluir, certo? Mas a preferência é o quê? Que se treine em sessões ou dias alternados, certo? A pessoa eu tenho 1 hora por dia, e você alterna, então. Um dia musculação, outro dia corrida. Um dia musculação, um dia corrida. E como é que eu vou dividir esse treino de musculação? Quantas vezes musculação, quantas vezes corrida? Isso vai depender de qual é o seu foco. Hoje eu estou apresentando os benefícios para corredores, certo? Mas vamos supor que você está me assistindo e por enquanto você não está focado tanto nos resultados de corrida. Você está focado mais em ganhar massa muscular, em dar uma melhorada no corpo. Então o que eu digo para você? Treina 3, 4 vezes a semana musculação e as outras 3 vezes corrida, certo? Por quê? Qual é o seu objetivo maior agora, né, nesse momento que você está almejando mais uma hipertrofia? Ele vem da musculação, certo? Agora, se você está buscando melhorar o seu rendimento na corrida, então, corrida 3, 4 vezes, musculação as outras 3 vezes, certo? Relembrando, isso sempre bem periodizado. E no caso daquelas pessoas que fazem o treino concorrente, é uma pergunta que eu recebo muito. Que treinar primeiro, corrida ou musculação? Tipo, eu tenho 2 horas e eu tenho que treinar os dois na mesma sessão. Por qual eu começo? Pela corrida ou pela musculação? A resposta é igual à anterior.
Se o seu foco é melhorar o rendimento na corrida, você vai começar pela corrida, depois você parte para a musculação. A justificativa aí que vai ser diferente. Mas já já eu chego lá. Agora, se você tiver com foco nos resultados provenientes da musculação, você vai começar por ela e depois você corre, certo? Qual é a questão aqui? É postura. Você chegou na academia e você está mais descansado, certo? Está mais cansado do que se você tivesse já treinado a corrida ou a musculação. E aí, você tem que começar pela atividade que é o seu foco. Você está mais descansado, você está com a postura melhor, você vai fazer um movimento com mais segurança, certo? E aí você começa pela sua modalidade de foco. É a corrida? Beleza. Começou o treino de corrida, finalizou o treino de corrida. A depender de como for a sua dieta, faz uma alimentação que o seu nutricionista passou e aí já parte para o treino de musculação, certo? Pô, até gosto assim, correr primeiro, para ir para musculação depois, já está mais acordado, já está mais aquecido e tudo. E eu, assim, a depender de como for a periodização do momento, a gente consegue fazer o treino até com mais força. Mas vamos supor que o seu foco seja aumentar a massa muscular. E aí você, o foco quer focar na musculação. Então começa a musculação, certo? Com mais energia, mais disposição, você vai fazer ela melhor, com a postura melhor. E aí depois você joga para a corrida. O que pode acontecer caso você não entenda bem essa ideia? Eu quero focar na corrida, mas eu vou começar a musculação primeiro, porque hoje eu tô meio com preguiça, vou ir aos poucos na musculação e tudo. Aí vamos supor que você fez um treino de perna, ficou dolorido, e aí depois você terminou o treino de perna, aí foi para a corrida, na esteira ou na rua, você vai estar com a musculatura toda cansada, toda pesada, você vai correr igual o Hulk, mais pesadão. E aí a sua corrida não vai sair tão boa, não vai gerar tantos benefícios para o seu corpo, para a sua evolução, como se você tivesse começado pela corrida. Entendeu? Por isso tudo é uma divisão, tudo é um planejamento. Se você está focado na corrida, que é o público maior aqui, então começa sempre pela corrida. Treino de corrida. Você vai fazer os seus treinos de corrida focados nele, né? Agora, quando você for para a musculação, você também tem que saber qual é o seu foco. Você, eu quero fazer a musculação para os benefícios para a corrida. Beleza. Então você tem que ter ideia que você tem que treinar força para melhorar a sua força. Não é, já que eu estou aqui, eu vou fazer uma série focada para aumentar meu glúteo, aumentar meu peitoral. Aí você meio que já desvirtua, entendeu? Se for o seu foco, beleza. Mas se não for, foca na força. Tem que fazer um treino de força, não para aumentar a massa muscular. Certo? Lógico que tem os benefícios, mas você também tem que ter o planejamento para não desvirtuar do seu objetivo. E aí, também vai depender de uma periodização. Vamos supor que você está em semana de prova, na sua prova-alvo. Você não pode treinar musculação para sair extremamente dolorido da musculação e ficar dolorido a ponto de prejudicar os seus treinos para a sua prova-alvo. Ou então de chegar até na sua prova-alvo dolorido, entendeu? Então tem que ter esse bom senso também, tanto da sua parte como da parte do treinador. Ok? Seja seu personal, ou se você estiver treinando sozinho. Tem, assim, eu brinco com meus alunos que a última semana é a semana mais forte de treino. Isso depende também da pessoa. O planejamento é sempre individualizado. Se a pessoa estiver bem treinada, não estiver ali com risco de lesões, risco de adoecer, não estiver ali no limite como é que eu vou dizer? No limite da disposição, já não estiver cansada, desgastada, detonada, eu faço um treino forte ali, mas não deixo ela dolorida para os dias que antecedem a prova. Entendeu? Tanto na corrida como na musculação. Então você tem que ter esse bom senso. Você tem que treinar bem corrida, mas você também não pode treinar tão forte a ponto de prejudicar os seus treinos de corrida. Certo? Né, Yonari? Você mais do que ninguém conhece isso.
você não pode treinar tão forte a ponto de prejudicar os seus treinos de corrida. Lógico que tem fases e fases. Vai ter fase, você vai treinar força tão forte que talvez você tenha uma dificuldade na corrida, mas tem que saber qual é o momento certo. Não é um padrão. Nunca pode se treinar forte na musculação, sendo que vai prejudicar a corrida. Não, vai ter períodos que você vai fazer isso, mas vai ter outros períodos que você tem que focar na corrida e a musculação você tem que fazer de um jeito que você recupere mais rápido a ponto de recuperar de você estar mais cansado para a próxima sessão do treino de corrida. Beleza? E é isso, gente. Hoje eu fui muito mais técnico do que eu geralmente sou. Ao longo das outras lives, das outras conversas, até mesmo no pessoal ali com aluno, eu converso e falo muito sobre os treinamentos, mas eu tento sempre conectar ao entendimento do aluno. Se eu for muito técnico, o aluno vai ficar parado, olhando para mim, entendi, não vai estar nem pensando no que eu estou falando. Se hoje eu fui muito técnico assim, a esse ponto, desculpa, mas às vezes eu preciso ser, mas eu tentei também simplificar com alguns exemplos, como o negócio das cordas, comparando as cordas com fibras musculares, essas coisas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no direct, certo? Ou até no WhatsApp, se tiver, tranquilo. E é isso. Espero que eu tenha convencido pelo menos uma pessoa que assistiu a live ou que vai ver essa live salva a aderir ao treino de musculação. Pode ser 2 vezes, gente. Começa com 1 vez, depois vai para 2. Sentiu que precisa de mais uma? Partiu 3ª. Se não, pode manter ali. Mantém essas 2 vezes, sessões de 40 minutos, 30 minutos. E aí, isso já vai te beneficiar. Tranquilo? Lógico, tem capacidade de fazer mais? Faça mais. 3 vezes por semana, 1 hora. Até mais, 4 vezes por semana, 1 hora. Se tiver disponibilidade, tiver capacidade, tranquilo, partiu. Mas sempre bem planejado, bem periodizado. Beleza? Agradeço a presença de vocês. Até a próxima live na terça-feira. Convenci, Lelê? Ótimo. Já tá na hora de voltar, mulher. Então já se prepara aí, viu? Vai evoluir muito mais. É uma pessoa que só não... Isso não é uma direta para você, viu, Lelê? Isso é um dado que eu ia falar. Quando a pessoa tá só correndo, ela vai evoluir. Mas quando ela está fazendo a corrida, a musculação, ela vai evoluir muito mais. Não é assim, vai evoluir um pouco mais, não. Vai evoluir muito mais. Beleza? É isso, gente. Agradeço a presença de vocês. Até a próxima. Terça-feira estaremos aqui às 17h07. Chegou tarde um pouquinho, Karina. Mas já estamos finalizando. Mas vai ficar salva aí a live, viu? Um abraço a todos e até mais.